Lucas 15, no verso 17. A minha versão é um pouco diferente dessa, que a minha é NVI, mas é a mesma coisa, amém? Lucas 15, no verso 17, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Amém? Soberano Deus, Pai amado, Senhor, mais uma vez estou aqui, Pai, não para fazer a minha vontade, mas sim, Pai, para fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido, que é levar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha, Pai, e toma Teu lugar, porque o Senhor sabe, Pai, da dependência que eu tenho de Ti, que sem Ti, Pai, eu nada sei, sem Ti, Pai, eu não sei nem para onde ir, Pai. E eu te peço também, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha cercar, Pai, esse local com anjos guerreiros, Senhor, para que nada possa impedir que a Tua palavra seja ministrada. Pai, assim como diante da Tua grandeza, Pai, que nenhuma folha cai de uma árvore sem a Tua permissão, que o Senhor não permita que nenhuma palavra saia da minha boca, que não seja vinda do Teu trono. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando Deus tocou no meu coração sobre essa palavra, e eu coloquei aqui, eu quero falar muito dessa parte, caindo em si. Caindo em si quer dizer que a pessoa não estava nele. Aquilo que ele fez, tudo aquilo que aconteceu, ele não estava nele. Ele fez que não era ele que estava fazendo. E quando veio essa palavra para mim, caindo em si, eu pensei, Senhor, mas como assim uma pessoa sai de si, e a Tua palavra diz que nós temos que negar a si mesmo, nós temos que negar, e aquele jovem estava fora de si, fez tantas coisas erradas. Mas daí eu fui pesquisar, busquei, procurei no Espírito Santo a orientação, e busquei. Negar a si mesmo é um ato voluntário, consciente. Quando nós nos esvaziamos do nosso próprio ego, do nosso egoísmo, deixamos tudo aquilo, mas na nossa sã consciência, para fazer a vontade de Deus. E estar fora de si é quando você perde o domínio das suas emoções. Você está fora, daí você perde a lucidez e deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade. E eu quero deixar uma pergunta aqui para os irmãos aqui hoje presentes. Se eu perguntasse para você agora, as suas atitudes que você tem feito, você como tem servido a Jesus, como você tem andado na presença do Senhor, na presença da sociedade, por onde você anda, as suas atitudes, para você responder, você acha que você está em si ou você está fora de si? Mas só que essa pergunta eu não quero que você responda, não é para mim nem para ninguém, você vai responder para você mesmo, mas não agora. Depois, no final do culto, você responde para você mesmo. O que você acha? Você está em si? As suas atitudes, você está em si ou você está fora de si? Sabe, e se você perguntasse para aquele jovem, que esse texto qual eu li, faz parte do texto da parábola a qual Jesus contou sobre o filho pródigo, o qual o jovem pegou, pediu toda a herança para o pai, deixou a casa do pai e saiu, gastou todo o dinheiro, tudo que ele tinha, fez as atrocidades que ele queria fazer, e um dia ele descobriu que estava fora de si. Mas se perguntasse para aquele jovem, naquele momento que ele sentou com o pai e pediu a herança dele, ele ia falar que ele estava em sã consciência, ele estava em si, ele estava fazendo a vontade dele, o que era certo. Naquele momento, se perguntasse para ele, a resposta dele era essa. Eu estou em si, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei o que eu quero, onde que eu vou. Isso seria a resposta daquele jovem. Então, é por isso que eu não quero que você responda agora. Deixa mais para frente, para você responder. Vamos analisando, e você vai ver como você está hoje. E hoje,
Tudo que o inimigo precisa, ele não precisa ler seu pensamento. Ele precisa simplesmente uma brecha que você dê para que ele possa entrar e dominar você. E se você for olhar hoje, o mundo tem muita distração, oferece muita distração, para que as pessoas, de um momento para outro, tira os olhos daquilo, do propósito para o qual ele foi criado, daquilo que você tem, e cada mês essa distração vai te afastando mais e mais e mais da presença do Senhor. E vai chegar um momento que você vai perder a sua lucidez e começa a agir por impulso próprio, com as suas vontades, com os seus desejos, e você vai falar, eu estou certo, é assim mesmo que eu tenho que seguir. Sabe, hoje, dentro da igreja, dentro de onde é que as pessoas vivem, hoje tem muitas pessoas vivendo fora de si, fazendo aquilo que acha que é certo, aquilo que dá vontade, aquilo que ele tem no pensamento, não quer negar nada, quer as bênçãos, mas não quer negar nada, quer viver da forma que elas querem viver. E quando você está fora de si, uma das coisas que você começa a fazer aquilo que as pessoas começam a propor para você. Você não quer, às vezes, perder aquela essência que uma sociedade hoje cobra para você viver. Talvez você está dentro da igreja, a sociedade não quer que você fique ali dentro. Ela começa a colocar algo que para você tirar você de dentro da igreja. E o inimigo, se nós lermos as palavras, quando eles foram expulsos lá do céu, eles não têm corpo próprio. Eles vivem por aí, à procura de algum lugar para que eles possam habitar. E qual que é o objetivo do inimigo? Tirar você de si, para que ele possa ocupar seu corpo e a sua mente. Esse é o objetivo esse é o objetivo. Se você ler lá no livro de Lucas também, no capítulo 8, no verso 26, traz a história daquele jovem gadareno, aquele jovem que vivia no sepulcro, aquele jovem que não se vestia, aquele jovem que estava ali, todos viviam amarrava ele com corrente, ele arrebentava as correntes, saía correndo. Aquele jovem não estava em si. Algum momento da vida daquele jovem, daquele homem, ele se saiu de si e veio uma legião e ocupou ele. Ocupou a mente, ocupou o corpo dele e ele começou a fazer as coisas erradas. Esse é o objetivo do inimigo. Sabe, uma das coisas para você analisar se você está em si ou se você está fora de si, quando nós saímos de nós mesmos, uma das primeiras coisas que nós perdemos é um dos frutos do Espírito Santo que chama-se domínio próprio. O domínio próprio é uma das primeiras coisas que nós perdemos quando nós saímos de si. Talvez uma conversa simples que uma pessoa fala para você, talvez uma correção simples, talvez você está aqui conversando com o irmão vai te corrigir, mas como você está fora de si, você já perdeu o domínio próprio e você já começa a fazer as coisas erradas. Sabe, eu estava estudando hoje, meditando na palavra, e pude entender que Marta, quando estava ali, Jesus estava na casa de Maria e Marta, a qual Marta se envolveu com o serviço da casa dela, arrumando as coisas, arrumando comida, arrumando isso para Jesus. E Maria foi e sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra do Senhor. Naquele momento ali, Marta saiu de si. Ela saiu de si, ela se revoltou, veio uma ira no coração dela, e ela chegou para Jesus e disse, mestre, não se importe que Maria fique aí parada e eu tomando conta das coisas sozinha? E Jesus vira para ela e fala, Marta, Marta, Maria escolheu o melhor, aquilo que ninguém vai tirar dela. Sabe, muitas vezes nós começamos a analisar, mas e aí? Como que eu estou vivendo?
Talvez uma coisa, o pastor chega, conversa, o irmão chega, conversa com você, irmãos, será que você não está vivendo uma vida errada? E às vezes a pessoa já está fora de si. E muitas pessoas, muito jovens, que estão dentro da igreja, conheci vários jovens. Eu lembro uma vez que eu ministrei, ali em Taquari, ministrei para o jovem, e eu falei para eles, olha, só jovem no louvor, coisa mais linda. Eu falei, vigiem vocês, que tudo que o inimigo quer é tirar vocês da presença do Senhor. Isso é para jovem, é para marido, é para mulher, é para o casal, uma família. Tudo que o inimigo quer é tirar de si, tirar você de si, para que o seu casamento não vá para frente, para que você brigue com a sua esposa, para que você brigue com o seu esposo. O jovem, quando uma jovem chega, ela está na presença do Senhor, no ministério de louvor, às vezes ela chega de frente ao espelho, e ela coloca uma roupa decente, para vir para o culto, e às vezes o inimigo começa a falar, para tirar ela de si, mas essa roupa que você vai, você está parecendo uma velha, você está isso, você está aquilo. Sabe? E ali a jovem vai saindo. Mesma coisa, o homem, ele começa a falar, você vai perder seu tempo na igreja, tantas coisas que o mundo tem para oferecer, mas tudo o que ele quer é possuir seu corpo, a sua mente, abusar e deixar você aí jogado no mundo. Tudo que o inimigo quer é isso, é tirar você de si, ocupar sua mente, ocupar seu corpo. E se você for, nós formos analisar, quantos jovens e tem aí mãe solteira, pai solteiro, porque um momento que saiu de si e deixou que o inimigo usasse. Tudo que o inimigo quer é te destruir, porque ele sabe que o teu corpo é perfeito, foi feito por Deus, Deus que fez, Deus te desenhou. Então ele não tem o desejo no teu corpo, ele quer te destruir. Tudo que ele quer é tirar você de si para se destruir. E nós sabemos que o ser humano, cada um tem uma forma que o Satanás usa para seduzir. E nós sabemos que o homem, ele é seduzido pelaquilo que vê. E a mulher é seduzida pelaquilo que ela ouve. Se você for analisar lá no jardim do Éden, quando Eva pecou, Satanás, o que ela foi? Ele foi no ouvido de Eva para falar com ela. Que é mesmo que o Senhor, que Deus falou, que se você comer dessa maçã, você vai morrer? Não, você não vai morrer. Olha que fruta bonita, olha que fruta linda essa fruta que está aí. E Eva ouviu aquilo e concordou, porque aquilo que ele falou no ouvido dela. Quando Eva comeu a fruta, Satanás não precisou de falar para Adão, o mesmo que ele falou para Eva. Ele só viu a fruta, Eva comendo. Sabe, irmãos, quantos casamentos têm sido destruídos, porque muitas vezes a mulher começa a ouvir algo no seu trabalho, aquilo que talvez o marido talvez não fala em casa. Eu falo o seguinte, amor para mim não é palavra. Amor para mim é aquilo que você faz, é aquilo que você mostra. Sabe, esse amor de ficar falando, hoje falar eu te amo, isso é uma coisa que está tão normal que a pessoa conhece a pessoa que hoje, amanhã já está falando eu te amo, eu não vivo sem você. Sabe, olha as atitudes do seu esposo, olha a atitude da sua esposa. Sabe, muitos maridos às vezes se perdem por aquilo que vê na rua. Talvez vê uma mulher ali com a roupa toda indecente, e ele começa a cobiçar, Satanás já entra na mente dele, tira ele de si, ele já tem um desejo de ter aquela mulher. E a esposa dele está lá se reservando para ele, se guardando para ele, não está se mostrando para os outros homens na rua. Mas ele seduziu pelaquilo que vê, deixa Satanás entrar, falar no seu ouvido, tira você de você mesmo, e você começa a cometer as coisas erradas. Começa a destruir toda a sua vida. E às vezes nós temos que analisar a nossa vida. Se nós estamos em nós mesmos, ou se nós estamos fora de nós.
Aonde você tem andado? O que você tem olhado? O que você tem feito? Irmão, servir a Deus só dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil. Chegar aqui, sentar ali, louvar, erguer a mão, tal, e mostrar para o pastor que está aqui, é muito fácil. Duro é você seguir a Deus, difícil você se manter lá fora. Eu sempre falo uma coisa que eu sempre falo para quem é jovem. Para quem é jovem. Você quer saber se você é crente mesmo? Quer saber se você é fiel, firme na presença do Senhor? Entra na faculdade. Se você sair de lá crente, parabéns para você, você é crente. Você é crente. Entra na faculdade. Ali é o teste para saber se a pessoa é crente mesmo ou não. Se é crente ou não. Se você vai ouvir a voz de Deus ou se vai ouvir a voz do Satanás. E o que nos faz sair da presença do Senhor, o que nos tira da presença do Senhor? Uma das coisas que nos tira de nós mesmos, que faz nos perdermos de nós mesmos, abandonar nosso corpo e deixar Satanás tomar conta, uma das coisas que eu anotei aqui, chama-se a busca pela independência. Busca pela independência. Vai chegar um momento na sua vida que você talvez está dentro da igreja, seguindo a regra da igreja, seguindo ali a doutrina da igreja, porque eu falo, eu sou um crente, talvez eu falo que eu sou meio rebelde, mas não é que eu sou rebelde. Eu falo assim que, às vezes, tem doutrina de igreja que não tem nada a ver com aquilo que está na palavra. Mas se é ali que Deus está falando com você, fica ali. Usa a doutrina, segue Deus ali. Não é você fazer o que a gente não pode, é fazer da doutrina da minha igreja a única forma de salvação. A única forma. A partir do momento que eu falar que a minha igreja tem uma doutrina e só essa doutrina que leva as pessoas para o céu, eu estou já julgando as outras igrejas. Então, assim, aquilo que foi dado para você, aquilo que onde você está sentindo a presença de Deus, fique ali. Sabe, aquele filho, o filho pródigo, quando ele chegou, ele estava dentro da casa do pai, comia do melhor, tinha ali as regras com o pai, com certeza o pai tinha regra para estar dentro da casa dele. O pai tinha regra. E chegou um momento que ele achou que aquelas regras não serviam mais. E ele chegou e pediu ali a herança, coisa que ele não tinha. Então, todas as vezes que nós vamos buscar, nós vamos em busca da nossa independência, que nós achamos que nós não precisamos mais do Senhor, que aquilo que nós estamos fazendo já é o suficiente, nós já sabemos de tudo, a partir daquele momento você já começa a sair de si mesmo e deixar Satanás tomar conta da sua mente. A partir do momento que você acha que não precisa mais de Deus para caminhar, Satanás já começa a tomar conta da sua mente. E eu peguei aqui um exemplo bíblico, o exemplo de Saul. Saul era um homem que vencia as batalhas, que lutava, onde é que ele ia, ele vencia, porque ele buscava orientação no Senhor, ele estava obediente ao Senhor, ele estava com a mente voltada para o Senhor. Mas chegou um momento que Saul foi lutar, e o profeta Samuel pediu para que ele esperasse 7 dias para oferecer o holocausto, para que eles pudessem sair e ele pudesse vir com a vitória. Mas chegou, Samuel falou que em 7 dias ele estava lá. E Samuel atrasou um pouquinho. E diante da pressão do povo, do soldado, daquelas pessoas, Saul resolveu fazer a oferta. E a partir daquele momento, buscar a independência, falar que já não precisava mais de Samuel. E ali as pessoas começam a falar, você vai esperar Samuel para quê? Você é o rei. Vai aí e oferece o holocausto. E nós saímos para essa luta. A pressão, irmão, começa a pressão da sociedade. Quando você é cristão, a sociedade vem e fala assim, você vai ficar dentro da igreja fazendo o quê? Sabe, um domingo, o pessoal do Ministério do Louvor, pega aqui quem toca bateria, quem toca, chega aqui e fala assim, vocês tocam muito bem, quantos que a igreja paga para vocês? A sua voz é linda,
Quanto que a igreja paga? Não, não paga nada não. Vai viver a independência de vocês. Vai viver a vida de vocês. Olha, se vocês fizerem um showzinho ali em Rondonópolis, vocês vão ganhar 500, 600, até R$1.000, talvez, num show. E as pessoas isso começa a entrar dentro do coração. E Satanás vai falando, vai falando, vai falando. Quando você vê, o ministério de louvor não tem ninguém. Irmãos, das pessoas que estavam no ministério de louvor, quando eu cheguei em Alto Taquari, tem ninguém. Tem ninguém. Se bem que tem acho que 2 ou 3 pessoas que mudaram de cidade. Não, de quando eu cheguei não tem ninguém. As que voltou foi que entrou depois. Mas eu falo para você, e essas pessoas que saíram, não estão na presença do Senhor, mas todo domingo, toda quarta, tem louvor na igreja. Porque Deus levanta outras pessoas. Sabe, tudo o que Satanás quer é tirar você de si. E você começa a buscar a sua independência, assim como Saul. Saul buscou a independência. Não preciso mais de Samuel. E ali foi a derrota de Saul. Perdeu o seu reinado, perdeu tudo. E muitas vezes, Deus atrasa um pouquinho, não é que Ele atrasa, mas Ele quer testar até quanto você é dependente dEle. Até quanto você está esperando por Ele. Até quando você vai deixar Satanás falar no seu ouvido, ou se você vai manter firme na presença do Senhor. Outra coisa que nos faz sair de nós mesmos são os cobiças e desejos carnais. Isso nos faz sair da presença do Senhor rapidinho. Sabe, primeiro as pessoas começam se distanciando. Quando você começa a cobiçar, você tira os olhos das coisas do Senhor e começa a cobiçar as coisas do mundo. Você começa a distanciar e depois você desperdiça tudo o que você tinha. Foi o que aconteceu com o jovem, com o filho pródigo. Ele se distanciou do pai, com o dinheiro no bolso, com saúde, e quando ele estava longe, desperdiçou tudo. Sabe, irmão, e muitas vezes a vida é assim. Você começa a dar espaço, você vai saindo de si mesmo, vai tirando os teus olhos dos seus propósitos, daquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai tirando os olhos daqui, de onde você deveria estar e você já não está mais. Você começa a buscar outras coisas, e aí você começa a olhar as coisas que o mundo oferece, e daí vem os desejos, vem as cobiças, e Satanás começa a falar, e vai te tirando de si, vai te tirando e colocando, e ele vai assumindo a sua mente, assumindo o seu corpo. Sabe, eu peguei também a história de Davi. Davi era um homem guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que estava nas batalhas, e que ele ia também vencia as batalhas. E certo dia Davi deveria estar numa guerra. Davi estava no seu palácio. E ali naquela noite, Davi levantou um dia à noite e começou a andar pelo seu palácio. Enquanto ele deveria estar pensando, praticando lá, está na guerra, cuidando do seu povo, junto com seus soldados. Davi estava ali, sem fazer nada, despreocupado com as coisas. E Davi começa a andar, e Davi olha e vê Betseba. E ali, Davi foi lá e procurou quem era aquela mulher. Ele sabia que Betseba era a mulher do seu amigo Urias. Mas Satanás tirou Davi de si, que Davi desejou, Davi cobiçou aquela mulher. E a partir daquele momento que Davi cobiçou e desejou aquela mulher, aquilo se afastou de Deus. Davi ali cometeu o pecado do adultério. Sabe, irmão, quantos casamentos sendo destruídos, porque as pessoas às vezes estão no lugar errado, no momento errado. Sabe, começa a dar ouvido àquilo que Satanás fala, e a pessoa sai de si. Eu já dei o testemunho aqui uma vez. Teve um momento da minha vida que eu precisei sair aqui de Pedra Preta, que eu desci para o Nortão para mim trabalhar. E eu sempre tive um propósito comigo, que desde quando eu casei, que
para mim não viver com a minha esposa só se ela me colocar da porta para fora ou quando Deus me tirar. Sabe, eu tenho um propósito com Deus, já passei tantas lutas, tantas batalhas, mas sempre do lado dela. E nós estávamos lá no Nortão, lá perto de onde é que tem aquele biquinho do Mato Grosso, lá do mapa, lá no Nova Monte Verde, para baixo de Alta Floresta. E certo dia o pessoal fez um churrasquinho lá do frigorífico, e o do diretor era meio bagunçado, a vida toda bagunçada, e ele chegou no dia que ele fez o churrasco, vai ter um churrasco, nós morávamos numa república, vai ter um churrasco na república, eu não quero ninguém antissocial, porque eles olhavam para mim e me via como antissocial, porque eu não bebia, porque eu não participava das bagunças. Eu falei, beleza, eu vou lá, vou assar a carne para vocês e vou para o meu cantinho. E desse jeito eu fiz, irmão. Fui lá e eles convidaram umas mulheres lá, as amigas deles. E eu fui lá, assei a carne, fui lá, sentei no sofá lá e fiquei assistindo minha televisão. E eles pegaram, mandaram uma mulher lá na sala para tentar. Irmãos, duas conversas que ela falou comigo, ela voltou para trás. Duas conversas. Eu falei assim, eu não vivo no mundo para isso. Ela, primeira coisa, como que vocês vivem tanto tempo longe da mulher? Deixa a mulher para lá e vem para cá e fica sozinho. Eu falei, cabeça, quem tem cabeça não precisa de outras coisas. Você tem um Deus da sua mente, um Deus que cuida de você. Outra vez também na mesma empresa, quando eu estava aqui em Canarana, o pessoal saiu à noite e foram para uma boate, cara casado, um rapaz que tinha chegado, que falou que era evangélico, chegou, já deixou Satanás falar, porque a sociedade, a pressão, né, o gerente estava junto, a pressão saiu de si e deixou Satanás usar. E eles foram. E eles falaram, se você não vai? Eu falei, eu não vou. Ele falou assim, nós vamos chegar aqui, nós vamos trazer as mulheres e jogar dentro do seu quarto. Eu falei, vocês vão dormir tudo de fora, que no meu quarto nós dormíamos em 3. Falei, a hora que vocês chegar, a porta do quarto vai estar trancada, vocês vão dormir de fora. Eu mandei a chave na porta. Quando deu umas 11 horas da noite, aquela bagunça dentro da casa, e falei, pode quebrar a porta, pode quebrar. Irmãos, depois quando foi no outro dia, um senhor que morava em Rio Preto, engenheiro, a primeira coisa que ele sentou, falou comigo, falou assim, eu não sei o que aconteceu comigo ontem. Sabe, se eu souber a vergonha que eu estou passando, minha esposa lá em casa com os filhos dela, com meus filhos, cuidando dos meus filhos, e aonde que eu fui entrar? Eu falei, você devia ter pensado isso antes. Sabe, irmão, Satanás usa as armadilhas dele, e às vezes você quer ceder à pressão das pessoas que tem com você, aquelas pessoas que falam que é seu amigo, que está do seu lado, e às vezes você cede à pressão, quando você vê, você destruiu o seu casamento, destruiu a sua vida, destruiu tudo. E foi assim que aconteceu com Davi. Davi, a partir daquele momento, ele teve uma relação com Betseba, ele teve um filho, mas ele perdeu tudo. A partir daquele momento que Davi cometeu aquele ato de adultério, Davi se humilhou na presença do Senhor, pediu perdão, Deus perdoou. Mas Davi carregou uma consequência para o resto da vida dele, porque Deus diz que a espada nunca se apartaria da família dele. Irmãos, aonde nós queremos viver? Você quer viver em si ou fora de si? Sabe, muitas vezes nós achamos que somos o super crente, que isso nunca vai acontecer conosco. E a Bíblia diz, orai e vigiai. O inimigo não precisa, ele não tem pressa não. Irmão, se você vê a ousadia dele, que ele tentou tirar Jesus. Ele tentou tirar Jesus de si. Quando Jesus saiu ali, cansado, 40 dias de propósito, de oração, ele tentou Jesus ali de todas as formas, tentando que Jesus usasse o poder dele para satisfazer os desejos carnais de Jesus, a fome, riqueza. Ele não tem essa pessoa que ele procura, que ele fala que não vai atingir. Ele procura a todo mundo. Sabe, Satanás usou pessoas para tirar Jesus de si, para que ele pudesse ocupar.
Quando ele viu que não conseguia, tentou destruir Jesus de todas as formas. Levou Jesus, a cada chicotada que dava ali, estava a mão de Satanás, tentando destruir. E quando ele jogou Jesus ali dentro, quando Jesus foi para aquele túmulo, ele falou, agora sim, agora eu venci, agora eu acabei com esse Jesus. Mas nosso Jesus ressuscitou, Ele reina, e Ele vem para nos buscar. Então, irmãos, aquilo que o Satanás tem falado, talvez tem tentado, comece a analisar a sua vida diante de tudo isso, que aquele jovem viveu, tudo isso que as pessoas têm buscado. Outra coisa que nos tira, são as vozes do mundo. A voz do mundo começa a tirar nós. Hoje, se você for analisar, tem muitas igrejas que pregam um evangelho de prosperidade. Irmão, ser rico é pecado? Não é pecado. Mas será que essa riqueza, Jesus prometeu essa riqueza para nós? Muitas pessoas estão pregando um evangelho onde fala assim, você tem que pressar Jesus na parede. Você tem que comer o melhor dessa terra. O que é o melhor da terra, irmão? Anota aí para você ler lá na sua casa, no livro de Isaías 1,19. Isaías 1,19. Você vai saber o que é o melhor dessa terra. O melhor dessa terra está escrito em Isaías 1,19. E sabe, é um evangelho de prosperidade, que as pessoas vêm falando, e muita gente tem ouvido esse evangelho, e tem saído da presença de Deus, e deixado Satanás habitar. O Satanás destrói, aí enquanto as pessoas pegam tudo o que tem, vende casa, vende carro, vende tudo, e de repente não tem nada, porque Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu tesouro aqui na terra. O que Jesus prometeu para nós é morar com Ele um dia na glória. Amém? Então nós temos que analisar essas coisas. Aquilo que Satanás quer nos tirar de si, quer nos levar para a presença dEle, quer ocupar o nosso corpo, nossa mente, só para destruir. E aquele jovem chegou um momento, ele saiu da casa dele todo feliz, achando que ele estava fazendo a melhor coisa. E aqui no texto que nós lemos, ele fala assim, caindo em si. Quando ele voltou em si, ele entendeu que ele tinha o melhor da vida dele, e ele já tinha deixado para trás. Mas o que ele falou? Ele diz, vou me levantar. Talvez hoje você está aqui, talvez das coisas que eu falei, das coisas que o Espírito Santo foi colocando no meu coração, de repente, se você pode se identificar, que você está passando por alguma coisa dessa. Mas tem um momento de você tomar uma decisão de se levantar e voltar para a casa do Pai. A decisão é a sua. Aquele jovem, quando ele tomou aquela decisão, ele estava dentro do chiqueiro. E ali ele falou assim, mas eu não nasci para viver aqui, eu tenho que viver o melhor, e o melhor está na casa do Pai. Sabe, a atitude de voltar é difícil, irmão, quando você sai, que você está caído, você deixa, talvez você tentou a sua independência, você estragou toda a sua vida, você destruiu talvez uma família, mas a atitude de voltar é coragem, é você se humilhar. Aquele jovem estava disposto a falar tudo para o pai dele, falar, olha, eu não mereço mais, eu sei que eu não tenho mais direito a nada disso, mas eu quero voltar para dentro da casa do Pai. Sabe, e quando nós tomamos essa decisão de levantar e voltar, nós temos que pensar 3 coisas para nós não voltar a cair no erro. Para onde eu vou, por que eu vou e como fazer para chegar lá. Aquele jovem podia se levantar e seguir o caminho totalmente oposto, mas ele tomou a decisão, para onde eu vou? Para a casa do Pai. A decisão de voltar para a casa do Pai, a decisão de pegar o caminho de volta, saber que na casa do Pai tem o melhor para você, sabe? Por que eu vou? Por que eu vou? Porque no mundo, tudo que o mundo tem que oferecer são as alfarrobas. Tudo que o mundo oferece é morte. Porque ele falou, eu estou aqui morrendo de fome, e na casa do meu Pai tem comida. Sabe, o que o mundo oferece é morte. Sabe, muitas vezes, talvez você ouve uma ministração falando sobre isso,
e principalmente quando a gente é mais jovem, porque eu já passei por isso, estou jovem ainda, agora que eu estou chegando aos meus 18 anos. Assim, muitas vezes o jovem escuta, e as pessoas acham assim, isso é conversa. Irmãos, é coisa que a gente já passou, não queira passar aquilo que nós já passamos, aquilo que eu penso minha vida, quanto tempo que eu fiquei longe da presença do Senhor, quantas vezes eu podia estar na presença do Senhor, levando o Evangelho do Senhor, e eu estava vivendo uma vida no mundo abandonado, mas eu sabia que na casa do Pai tinha alimento. Sabe como fazer para chegar lá? Como fazer para me chegar de volta? É se humilhar, é se humilhar. O caminho de volta é um caminho de humilhação, é um caminho de você ir se arrastando, mas na certeza que você vai chegar lá e vai ser exaltado, a certeza que você vai chegar lá, vai ser restaurado, sabe, vai arrastando, venha do jeito, não importa o que os outros vão falar, sabe, quando a gente volta, às vezes você olha, encontra ali o irmão que ficou ranzinza, bravo, liga não, é porque de repente, ele não sabe tudo aquilo que você viveu, ele não está valorizando a casa do Pai, o valor que você vai dar quando você volta, amém? Se coloca de pé, queria falar mais, mas as horas correm demais, tinha mais coisa para me falar, mas a gente fala aquilo que o Espírito Santo, até onde Ele manda que nós falamos. Eu quero, agora aquela pergunta que eu fiz lá no começo da ministração, eu quero que você analise a sua vida, e analisa como que você está em si, com as suas atitudes, com a sua forma de viver na presença do Senhor, ou você acha que você precisa voltar para si? Sabe, se você ler essa parábola a qual Jesus colocou do filho pródigo, a parábola, Jesus não dá ênfase naquilo que o filho gastou, Jesus não dá ênfase naquilo que o pai entregou para o filho. Tudo que Jesus coloca para que nós possamos entender, é que o erro, às vezes nós vamos cometer, mas o que Jesus coloca é a coragem de voltar, é a coragem do filho de reconhecer que na casa do Pai tem o melhor, sabe, é saber que tem um Pai te esperando, que independente de tudo, Ele está ali para te restaurar, é você se arrepender de coração, e falar assim, olha, eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar, mas eu quero estar na casa do Pai de novo, sabe, no livro de Romanos, fala que nós não devemos nos amoldar com as coisas do mundo, e quem já viveu na presença do Senhor, jamais vai conseguir viver uma coisa lá no mundo, por mais que você ache que o mundo está tão bom, mas o Espírito Santo, cada momento Ele vai te cobrar, cada momento Ele vai falar para você. Eu quero que você preste atenção nesse hino, é como aquele jovem voltou, é como ele voltou, ele falou assim, olha, eu pago o preço que for, mas eu quero tua presença de novo, eu quero estar na sua casa, eu quero estar no santo do santo. Talvez você está vivendo isso hoje, talvez é um momento que você fala assim, olha, eu quero voltar de novo para o santo do santo, eu quero estar de novo na presença do Pai. Se entrega, se rasga, se joga no fogo e deixa o fogo te queimar. Tua presença